Oi gente, tudo bem com vocês? Existem alguns casos na genética que dão uma fugidinha ali, ó, das leis de Mendel, dos comportamentos previstos por Mendel. E eu quero começar com uma pergunta polêmica. Os genes podem matar o seu portador? Hoje nós vamos falar sobre os genes que causam a morte do seu portador. E eu sei que esse título assusta, que a gente já fica tipo, que assunto é esse? Mas calma que é super simples de entender. No caso, eu sei que você não fala que eu sou suspeita, mas... Meu nome é Thaís Magalhães e mais uma vez sejam muito bem-vindos para mais um vídeo neste canal. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like que me ajuda bastante. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo que a gente tem vídeo novo toda semana. E não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E vamos aos slides. Vocês lembram lá dos casos de codominância e dominância incompleta que fugiam ali daquela proporção de 3:1 encontrada por Mendel? Então, esse é mais um caso de um dos comportamentos que não foi previsto por Mendel. Mendel foi um cara brilhante, seus experimentos inspiraram várias pessoas que queriam ali trabalhar com genética. Então as pessoas começaram a testar os experimentos de Mendel com outros organismos vivos. E é assim que começa a história do vídeo de hoje. Tinha um biólogo chamado de Lucien Queneau que queria testar os experimentos de Mendel e falou assim: eu vou testar com camundongos. Observando os camundongos, ele viu que existiam duas possíveis cores, ou seja, dois possíveis fenótipos para os camundongos, a cor cinza e a cor amarela. Até aí beleza, tudo batendo lá com os experimentos de Mendel. Aí ele falou, vou pegar esses camundongos e vou começar a fazer os experimentos que Mendel fez. Aí ele falou assim, vou cruzar primeiro a cor cinza com a cor cinza. E ele observou que sempre que cruzava a cor cinza com a cor cinza, todos os os camundongos nascidos eram da cor cinza. Aí ele pensou assim, esse alelo que está determinando a cor cinza, ele deve estar em homozigose. Porque se tivesse em heterozigose, em algum momento ia aparecer um ratinho aí de outra cor diferente. Então ele foi lá, anotou no caderno dele, que o alelo que determinava a cor cinza estava presente em homozigose. Então beleza, ele já sabia que esses ratinhos eram homozigotos. Só não sabia se era dominante ou se era recessivo. Ratinhos não, camundongos. Mas sabia que era uma linhagem pura. Ele resolveu então cruzar os camundongos da cor amarela e ver o que acontecia. E como resultado, sempre surgiu uma prole um pouquinho diferente, uma proporção de 2:1. Sempre apareciam 2 camundongos amarelos para um camundongo cinza. Então ele falou, não, peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Repetiu esses experimentos várias vezes e só aparecia essa proporção de 2:1. E ele, gente, quer que eu tô errando? Quer que eu tô errando? Porque Mendel era 3:1, tô fazendo alguma besteira em alguma coisa. Só besteira. Mas mesmo sem estar confiante ali do experimento, ele concluiu que esses camundongos amarelos, eles eram heterozigotos, pois só assim para os pais darem origem a filhos de um fenótipo diferente. E aí um dia, minha gente, ele estava tão habituado com esse 2:1, ia dormir só sabia que esse 2:1, 2:1, 2:1. Ele falou bem assim, velho, vou abrir a barriguinha de uma camundonga que esteja grávida. Dessas linhagens que só tá dando 2:1, 2:1, 2:1, vou abrir mesmo. E aí, abriu a barriguinha. Dizem que biólogo tem isso, de querer sair abrindo tudo que vem pela frente, mas essa vontade nunca bateu em mim, não. E aí, minha gente, quando ele abriu lá a barriguinha da camundonga, que veio a surpresa. Tinha um camundongo abortado lá dentro. Ou seja, um camundongo natimorto. Então ele repetiu de novo o experimento e toda vez que ele abria a barriguinha, tinha um camundongo natimorto lá dentro. Então ele concluiu que toda vez que ele cruzava essa linhagem amarela, que era heterozigota, como está mostrando aí o genótipo ao lado, resultava em um camundongo natimorto, em um camundongo cinza e 2 camundongos amarelos, com os respectivos genótipos que a gente está vendo aí ao lado. E aí caiu a ficha dele, que ele descobriu porque que ele nunca encontrava o camundongo da cor amarelo que fosse puro, que fosse homozigoto, porque esse camundongo nem chegava a nascer, né? Já nascia morto. Porque esse camundongo amarelo era natimorto, ou seja, ele era abortado. E aí para ele fez sentido porque que toda vez ele encontrava essa proporção de 2:1.
porque um sempre era abortado. E ele chegou à conclusão que esse alelo é um alelo letal recessivo, porque sempre que um camundongo nascia com os 2 pares dele, não nascia, era natimorto. Porque sempre que um camundongo vinha com esse genótipo, com esses 2 pares de alelo, ele era natimorto, não chegando a nascer. Isso ficou redundante, mas tudo bem. Então esse é o quadro de Pinner feito com os 2 camundongos amarelos, né, heterozigotos. A gente separa aqui, se vocês não estão entendendo o que eu tô falando, vou deixar um vídeo aqui em cima que explica fazer isso direitinho. E aqui a prole obtida desses cruzamentos. E aí ele lá, olhando as anotações do caderninho dele, ele também teve um insight. Sabe aqueles insights que a gente tem de madrugada, assim, do nada, assim, umas reflexões profundas? Ele falou assim, esse gene tá controlando 2 características. Ele controla tanto a cor dos camundongos, que pode ser amarela ou cinza, como também a vida, se vai ser vivo ou se vai ser morto. Como também controla a sobrevida, se o camundongo vai sobreviver ou vai morrer. Só que para a cor ele é um alelo dominante, tanto é que os heterozigotos se mostram aí da cor amarela. Mas para a sobrevida ele é um alelo recessivo, tendo que estar em dose dupla para o camundongo ser natimorto. E ele ficou, gente, como assim um gene está controlando mais de uma característica? Hoje em dia a gente sabe que o nome desse evento é pleiotropia, e o gene que controla mais de uma característica é chamado de pleiotrópico. E essas características, minha gente, podem ou não ter relação, como no caso aí da sobrevida e da cor, que não tem relação nenhuma. Então, só pra gente aprender aqui alguns conceitos. Alelos letais ou genes letais são genes ou alelos que podem ser dominantes ou recessivos, tá? E que levam seu portador à morte. Essa morte pode ser pré ou pós o nascimento, como a gente vai ver aqui pra frente. E pleiotropia é um processo em que um gene controla mais de uma característica, que muitas vezes não estão relacionadas, como é o caso que a gente viu agorinha. Alelo letal recessivo, então, só vai causar a morte do portador quando ele estiver em dose dupla. E o alelo letal dominante só precisa de uma cópia de um alelo ali para levar o seu portador à morte. Lembra, dominante só precisa de um para dominar, para fazer o que ele quer. E agora vamos ver um caso do alelo letal dominante que ocorre na espécie humana, que é a doença de Huntington. Essa doença, a morte, vai ser após o nascimento, mais ou menos quando a pessoa tiver em torno dos seus 30, 40 anos. Mas, Thaís, por que a morte ocorre assim tão tarde? Não que morrer com 40 anos seja tarde, mas tão tarde com relação aos ratinhos, né, que nem chegavam a nascer. Na verdade, a morte se faz quando o produto daquele gene é necessário. Então, por exemplo, se o produto do gene for necessário na infância, a morte vai ocorrer na infância. Se for necessário antes mesmo do ratinho nascer, o ratinho já vai ser natimorto, ou humano, enfim, o organismo que for. Então, a morte se dá na hora que o produto desse gene é necessário. E esse produto desse gene é necessário por volta dos 30 aos 40 anos de idade. Os alelos letais dominantes, como eu disse antes, não precisa aparecer ali aos pares para causar a morte do seu portador. Então a pessoa pode ser Hzão ou Hzinho vai portar esse alelo e vai acabar morrendo por volta dos 30 aos 40 anos. Os alelos letais geralmente já são extintos na população porque a pessoa chega a óbito antes mesmo de deixar descendentes. Só que é diferente do caso dessa doença. A pessoa vai começar a sentir os sintomas lá por volta dos 30, dos 40 anos e muitas delas às vezes já deixaram descendentes. Um filho de alguém que porta essa doença tem 50% de chance de também ter esse alelo letal. Essa doença afeta a parte do cérebro que é responsável por suavizar e coordenar os movimentos. Então a pessoa que porta começa a ter movimentos mais bruscos e descoordenados, além do cérebro se deteriorizar. Então essa é uma doença que influencia no autocontrole, na memória, na deglutição e muitas vezes pode levar a pessoa a ter depressão. Essa é uma doença que não existe cura e que sim, o portador infelizmente vai morrer, mas medicamentos e fisioterapia ajudam a deixar os sintomas mais leves. Pessoas que apresentam pais ou avós que portam essa doença podem escolher saber se portam ou não através de um teste genético. Mas isso é uma decisão pessoal, né, que tem que ser acompanhado por um especialista, por um psicólogo, enfim, tem muita coisa envolvida aí, mas a pessoa pode sim saber se ela porta esse alelo. E existem também alelos semiletais ou subletais,
que nem sempre determinam a morte do indivíduo, pois podem revelar expressividade reduzida. E um desses casos é a acondroplasia, que é um tipo de nanismo que é dominante. É um caso de herança autossômica dominante, em quais os alelos dominantes vão influenciar ali em enzimas que estão envolvidas na formação dos ossos. Apesar de ser um caso de herança genética, 80 a 90% de pessoas que apresentam acondroplasia não foi herdado dos pais, e sim proveniente de uma mutação. Então, indivíduos com genótipos desão são natimortos, porque não é compatível com a vida. Indivíduos heterozigotos conseguem sobreviver, mesmo tendo esse alelo aí, porque ele é subletal, mas vão apresentar a acondroplasia. Indivíduos desinhos que são recessivos não vão ter esses alelos dominantes que estão ali, ó, influenciando nas enzimas que formam os ossos. Então a formação dos ossos não vai ser influenciada por enzima nenhuma e a pessoa não vai ter acondroplasia. Então esse foi o vídeo, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. E eu vou me despedir de vocês formalmente em 3, 2... Bom, gente, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Pode comentar aqui embaixo que eu tô sempre respondendo. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Muito gótica. Eu sei que o título assunta... tá com os respectivos. Mesmo no atual, quando dentro das pessoas que apresentam essa acondroplasia, além de sofrer uma deterioração, além do cérebro se deteriorizar, os alelos retais geralmente já são expulsos ali, que é a doença de Huntington. Eu escrevi errado, foi?